Bom, pessoal, para continuar aí nossa resolução de exercício, eu peguei aqui uns exercícios do PET, que eu vou estar explicando para vocês aí, ao longo aí, para vocês pegarem mais a matéria e para ela estar bem reforçada na cabeça de vocês aí. Então vamos lá. Questão 1. Veja os esquemas a seguir: água, corrente elétrica, gás hidrogênio, gás oxigênio. Número 2, gelo, calor, água. Número 3, água oxigenada, luz, água e gás oxigênio. Classifique cada transformação em fenômenos físico ou químico. Vamos lá para o número 1. Água. Você aplicou uma corrente elétrica na água, ela se decompôs em gás hidrogênio e gás oxigênio. Esse processo é um processo químico, pessoal, certo? Porque você está decompondo a água. A água está lá, água 2O, aí você aplicou uma corrente elétrica nela, ela se decompôs em gás hidrogênio e gás oxigênio, certo? É um processo químico isso aí. Número 2, o gelo, você aplicou calor no gelo e ele se transformou em água. Isso aí é um processo físico, porque é igual a gente estava falando nas aulas anteriores aí dos estados da matéria, que é para você passar do estado sólido para o estado líquido, você precisa de uma energia, certo? Então, essa energia que foi dada aí nessa questão para a gente é o calor. Você aplicou calor sobre o gelo e ele se transformou em água, certo? Então, o número 2 aí é um processo físico. O número 3, água oxigenada, você aplicou luz sobre essa água oxigenada e ela se decompôs em água e gás oxigênio. Esse é um processo químico, tá? Para o pessoal, porque vocês aplicaram uma luz ali na água oxigenada, ela estava bem homogênea, e vocês aplicaram luz, uma luz intensa, tá, pessoal? Porque senão não tem jeito desse processo ocorrer. E vocês aplicaram luz e essa água ela se decompôs em água e gás oxigênio. O gás oxigênio provavelmente evaporou e a água ficou lá dentro do pote ou do recipiente que foi feito esse experimento aí, essa transformação. Então, essa transformação da letra do número 3 aí é um processo químico. Vamos aí para a questão número 2, em que a gente tem que marcar apenas as alternativas que são fenômenos químicos. Vamos lá, pessoal. Vamos ler cada um aqui e vamos dar uma breve explicação em cada. Letra A. Produção de plásticos a partir do petróleo. Bom, pessoal, o petróleo é aquela pasta preta gasosa que você tira do solo. E para transformar em plástico, você tem que refinar muito, muito, muito mesmo para se transformar em plástico. Então, esse processo de refinar o petróleo para ele virar plástico, um polímero, se dá num processo químico. Então, a letra A, a questão 2, letra A é um fenômeno químico. Então, vocês marquem essa opção aí. A letra B, fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Bom, a barra de cobre já está pronta lá. Se você pegar aquela barra e fazer com que ela se transforme em fios, é um processo físico. Então, descarta essa letra B aí. Vocês não marquem ela, porque é um processo físico, tá? E a questão está pedindo para a gente marcar somente os fenômenos químicos. Então, questão B está errada. Letra C, fabricação da coalhada a partir do leite. Bom, a fabricação da coalhada a partir do leite é um processo químico também, tá, pessoal? Então, marquem aí essa opção. Letra D, desaparecimento do açúcar ou do sal de cozinha quando colocados e agitados em pequena quantidade em determinado volume de água. Isso aí, pessoal, é apenas a solubilização da água ou do sal. Da água, do sal ou do açúcar, desculpe, pessoal. Eles não vão deixar de ser açúcar ou sal, tá? Eles só vão misturar na água, só vão ficar diluídos na água, porém não vão perder suas propriedades de sal ou de açúcar. Então, isso aí é um processo físico. Letra E, produção de gasolina a partir do petróleo. Bom, como já foi dito na letra A aí, para você produzir a gasolina a partir do petróleo, você precisa refinar a gasolina, e esse é um processo químico. Então, marca aí a letra E, que é um processo químico.
Letra F, prego enferrujado. Aconteceu aí um processo químico no ferro, nesse prego, para que ele se enferrujasse. Então, processo químico, certo? Então, vamos para a letra G, queima da gasolina. Bom, a combustão em si é um processo químico, né? Ela ocorre com a quantidade de oxigênio, de O2, junto de uma substância que você quer queimar, no caso. Então, nesse caso, a gasolina. Aí você pega a gasolina, aplica o O2 e ocorre a queima. Certo? Tem a estrutura certinha, mas não vou deixar claro aqui para vocês. Só vou falar que a combustão é um processo químico, como já foi dito nas questões anteriores também. Então vocês marquem essa questão aí. Letra H. Fotossíntese realizada pelas plantas. A fotossíntese é um processo químico, pessoal. Certo? Não vou entrar muito em detalhes na fotossíntese, porque acredito que vocês já meio que já têm uma ideia do que é a fotossíntese. Porém, ela é um processo químico, tá? Então, a letra H é um processo químico. Letra I. Decomposição da luz solar por um prisma. Bom, pessoal, esse é um processo físico, porque um prisma é um triângulo de vidro que você apenas direciona a luz solar por ele, que vai fazer abrir o espectro de luz visível. Então, a luz solar não deixa de ser luz solar, ela vai apenas abrir, só vai se decompor no espectro de cores visíveis. Então, vamos lá para as questões que a gente classificou como processos químicos. Letra B, letra A, fabricação de plásticos a partir do petróleo. Letra A. Letra C, fabricação da coalhada a partir do leite. Letra E, produção da gasolina a partir do petróleo. Letra F, prego enferrujado. Letra G, queima da gasolina. E letra H, fotossíntese realizada pelas plantas. Essas foram as alternativas que são processos químicos. Certo, pessoal? Então vamos seguir aí para a questão 3. Questão 3. Em quais das passagens a seguir está ocorrendo a transformação química? O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembra-se os cabelos do seu amado. Processo físico. A chama da vela confundia-se com o brilho dos seus olhos. Bom, essa aí eu tô na dúvida, pessoal. Vamos lá, hein? Vamos seguir aí. Desolado, observa o gelo derretendo em seu copo e ironicamente comparava-o ao seu coração. Eita! Vamos para 4. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como uma velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Então, pessoal, o que vocês tiram a conclusão dessa questão 3 aí? Quais estão corretas? O reflexo da luz, a chama da vela, desolado observa o gelo derretendo. O gelo derretendo é um processo físico. Com o passar do tempo, a velha tesoura enferrujando é um processo químico, então a 4 está certa. A 3, o gelo derretendo é um processo físico, está errada. A 2, a chama da vela confundia-se com o brilho dos seus olhos, está certa, porque para você queimar, para você acender a vela, existe a combustão de um gás, e a combustão é um processo químico. Então, o número 2 e o número 4 estão corretos. Então, para essa questão 3 aí, a correta é a letra D, que são as opções 2 e 4. Vamos seguir aí para as questões 4 e 5, pessoal. As transformações que ocorrem no sistema podem ou não ocasionar alteração na constituição da matéria envolvida, de acordo com a matéria envolvida. De acordo com o enunciado, estão corretas as associações. Digestão de alimento, fenômeno físico. Água oxigenada, luz, água mais oxigênio gasoso, reação química. Queima de fogos de artifício, fenômeno físico. Transformação do gelo em água, fenômeno físico. Sublimação do iodo sólido, reação química. Bom, pessoal, vamos ler a questão novamente para vocês entenderem. As transformações que ocorrem no sistema podem ou não ocasionar
alteração na constituição da matéria envolvida. De acordo com o enunciado, estão corretas as associações. A digestão do alimento é um fenômeno físico, então ela não altera a constituição da matéria envolvida. O número 2, água oxigenada, luz, água mais oxigênio, é uma reação química, então ela altera a constituição da matéria envolvida, pessoal. Fiquem de olho nisso aí, porque isso é muita pegadinha na hora de prova aí. Queima de fogos de artifício, fenômeno físico. Transformação do gelo em água, fenômeno físico. Sublimação do iodo sólido, fenômeno físico. Sublimação é um estado da matéria, certo, pessoal? Transformação do gelo em água é um fenômeno físico. Queima de fogos de artifício é um fenômeno químico, pessoal, porque ocorre a queima, certo? A queima é a combustão. Então, para a gente somar aí quais são os certos, ficaria 6, porque a gente pegaria o número 4 da queima de fogos de artifício, que é um fenômeno físico, que provavelmente ocorre uma alteração na constituição da matéria envolvida aí, e a água oxigenada, que também ocorre uma alteração aí na constituição da matéria envolvida, porque a água se decompõe quando aplicada luz a ela, e é uma reação química, certo? Então, a soma desses itens daria 6. Questão 5, pessoal. A elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite a evaporação de um ou mais de seus componentes, a decomposição e consequente diminuição da quantidade do composto que constitui o princípio ativo, a formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Cada um desses processos, 1, 2 e 3, corresponde a um tipo de transformação classificada, respectivamente como. Bom, pessoal, a evaporação de um ou mais de seus componentes é um processo físico, certo? O processo de evaporar é um processo físico que você tem ali do estado líquido para o estado gasoso, então é um processo físico. Número 2 aí, a decomposição e consequente diminuição da quantidade de composto que constitui o princípio ativo. Então, a decomposição é um processo químico, porque você tem um princípio ativo lá, que é o caso dessa questão, e você decompõe ele quando ele é exposto à luz solar, por exemplo, ele passa a ser um processo químico, certo? Então, esse 2 aí é um processo químico. 3. A formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. E esse, pessoal, pode ser um processo químico também, porque se você expõe um medicamento à luz solar que ele tem que ficar num lugar que seja protegido dela, pode ocorrer que o princípio ativo ou os compostos desse medicamento se transformem em compostos prejudiciais à nossa saúde, certo? Por isso que a gente vê em farmácias que sempre os remédios estão guardados, os remédios mais fortes estão guardados nos lugares longe da luz, longe de lugares muito frios ou muito quentes, sempre guardados em lugares de temperatura ambiente. E isso se reflete muito no nosso dia a dia, na questão de quando a gente compra um medicamento, que sempre vem na caixa, a indicação. Por exemplo, não expor à luz solar. Isso é uma das indicações aí, das advertências que eles dão nas caixas dos remédios que a gente compra para não ocorrer a decomposição do princípio ativo ou então a formação de compostos indesejáveis. Entenderam, pessoal? Então, para essa questão, a gente tem aí a letra B, que é a letra A, é a evaporação, um processo físico, a decomposição do número 2 é um processo químico, e a formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde é também um processo químico. Então, para essa questão, a letra B é a correta, pessoal. Então, ficamos assim.
Espero que tenha gostado da nossa resolução de exercício e em breve voltaremos aí com mais exercícios para vocês. Muito obrigado.